Primeiro, depois mais 13, 12. Boa noite, estamos começando o programa especial Sinais do Fim. Você está sendo convidado a participar de uma discussão, de uma reflexão sobre os últimos acontecimentos para entender para onde o mundo está caminhando. Terremoto, explosão nuclear, queda de governos no Oriente Médio, revolta popular, enchentes, mortes, epidemias, fome. Tudo isso ocorrendo de maneira simultânea em vários lugares do mundo. O que está acontecendo com o nosso planeta? Durante a Primeira Guerra Mundial, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Mais de 2.400 soldados americanos morreram. Mais tarde, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Pelo menos 220 mil pessoas morreram no ataque às duas cidades. A Liga das Nações foi criada em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de atingir a paz e segurança com cooperação internacional. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 1945 para manter a paz e a segurança mundial. Atualmente, 189 países fazem parte do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, em vigor a partir de 5 de março de 1970. Recentemente, com o terremoto do Japão, o mundo percebeu que as usinas nucleares são de igual modo uma grande ameaça. Guerra e catástrofes trazem como resultado epidemia de doenças contagiosas de difícil controle. Terremotos cada vez mais frequentes e violentos trazem como consequência problemas econômicos, prejuízos com perdas humanas e doenças epidêmicas. Hoje, as expedições espaciais da NASA tentam descobrir a possibilidade de vida em outros planetas, em contraste com os problemas humanos de soluções remotas. É um mundo em colapso e o homem na luta constante de superar seus limites. Busca-se a paz pela educação, pelas religiões, pela igualdade social, pelas ações afirmativas. Busca-se a paz no homem pelo homem. O avanço científico e tecnológico promove uma aparente paz. O conforto, a segurança por meio de investimentos eletrônicos parecem exercer o papel de guardião. Roubos, sequestro e violência tornam-se rotina e viver em situação de perigo parece algo natural. Ao cair da tarde e ao surgir um novo dia, o mesmo ciclo continua. E o que haverá de novo? Que amanhã nos espera? Ainda não é o fim? Será que esse é o fim? Será que esses são sinais do fim? Para nos ajudar a entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo, você acompanhou aí a reportagem, nós temos convidados especiais nesse programa hoje à noite. O professor Naor Neves, tudo bom, professor Naor? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite, estar com a gente aqui hoje. O professor Naor é geólogo com doutorado na USP, é isso mesmo?
Também está conosco para nos ajudar a pensar e a refletir um pouquinho o professor Marcos Eduardo. Tudo bom, professor Marcos? Tudo bom. Sociólogo e vice-diretor do Colégio NASP Campus São Paulo, é isso mesmo? Isso. Há uma semana nós acompanhamos na mídia aí o terremoto que abalou o Japão. Aos poucos parece que a vida começa a voltar ao normal. Os senhores acreditam que realmente a vida pode voltar ao normal naquele país? Professor Naor. É difícil. Os efeitos dessa catástrofe, eles têm realmente muita coisa pela frente, a curto e a médio prazo. Infelizmente, o país foi destruído em grande parte. Isso é lamentável. Professor Marcos. Eu acredito numa possível estabilização, né? Agora, normalidade, aquela situação anterior ao ocorrido, eu acho extremamente improvável que ocorra nos próximos anos, né? Ok. Além do Japão, a gente acompanhou aí outras catástrofes naturais acontecendo em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. E agora eu convido você a acompanhar uma nova reportagem especial para depois a gente voltar e começar as discussões. Num curto espaço de tempo, as catástrofes espalham dor e tristeza. Vulcões e incêndios, tsunamis invadem cidades inteiras e deixam rastros de terror e miséria. O Brasil não ficou de fora. Carros e casas também foram arrastados pelas chuvas e temporais. Para os moradores do Rio de Janeiro, 2011 começou com enchentes e deslizamentos. Além das mortes, milhares de famílias ficaram desabrigadas. As chuvas castigaram o sul do país. Durante essa semana, centenas de casas ficaram debaixo da água. 80% das áreas urbanas das cidades foram atingidas por rios que transbordaram. No Japão, o número de mortes e feridos ultrapassa as expectativas das autoridades. Mais de 15 mil pessoas estão desaparecidas. Como se não bastasse a tragédia, a preocupação também agora é com o risco nuclear. As autoridades japonesas alertam para o aumento dos níveis de radiação depois das explosões nas usinas. O especialista em segurança radiológica do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, disse que a situação é grave, mas está controlada, porque os reatores já estão sendo refrigerados. Eles já estão conseguindo entrar em controle no processo. Mas realmente, se não houvesse a possibilidade de refrigerar o reator, a coisa poderia realmente fugir do controle. Esta é uma réplica do núcleo de um reator nuclear, o mesmo utilizado no Japão. De acordo com o especialista, a probabilidade do Brasil ou de qualquer outro país ser afetado pela radiação existe, mas é pequena. Além do Japão, outros países do hemisfério norte correm o risco, sim, de receber o impacto dessa nuvem radioativa. O Brasil, por se posicionar no hemisfério sul, dificilmente, pelas convecções naturais dessa nuvem, será atingido. As ocorrências desses fenômenos geram medo e preocupação. A natureza parece descontrolada e surpreende até mesmo estudiosos e especialistas. Para esta pesquisadora e doutora em Ecologia e Recursos Naturais, o próprio homem é um dos principais agentes responsáveis pelo desequilíbrio da natureza. O grande problema pode ser, por exemplo, algumas interferências até mesmo nos oceanos, explosões, testes nucleares, qualquer ação dessa pode estar desestabilizando essas placas e elas então promovendo essa movimentação. Segundo a pesquisadora, algumas ações humanas podem amenizar a situação, mas a solução dos problemas ainda está distante. O que a gente pode tentar fazer, talvez, seja adotar ações mais sustentáveis de consumo, de ocupação de espaço, né, de sobrevivência mesmo, buscar uma sustentabilidade dentro da harmonia com o ambiente. Essa é uma das saídas, mas a nossa geração não vai ver essa melhora. A sensação que se tem é essa, né? Quando acontece uma catástrofe, que o homem realmente é culpado, o homem realmente está envolvido, as ações humanas tenham provocado catástrofes e situações como a que nós estamos vivenciando. Professor Naor, o senhor concorda com essa afirmação? O homem realmente pode provocar terremotos?
Bem, em algumas interferências humanas, em grandes obras de engenharia, pode ocorrer aquilo que os geólogos chamam de sismos induzidos. Por exemplo, uma construção de uma barragem, né? O próprio processo de construtivo, bem como o enchimento do reservatório, pode gerar realmente sismos induzidos, mas são localizados. O que nós estamos vendo realmente está ligado diretamente com a tectônica de placas. Isso envolve toda a superfície da Terra. São sismos de grande amplitude. E os geólogos consideram isso como fenômenos endógenos. Eles se originam no interior da Terra, a profundidade de quilômetros, quer dizer, realmente o homem consegue interferir apenas na casquinha, na superfície da Terra. Então, certamente, eventos como esse não estão ligados a qualquer tipo de interferência humana. Mas como que acontecem, então, os terremotos, para a gente poder entender o que está acontecendo? Bem, existe até uma questão com relação ao terremoto do Japão. Foi um terremoto ou um maremoto? Né? Na realidade, é importante nós entendermos que alguns fenômenos geram efeitos distintos. Por exemplo, o relâmpago e o trovão. Nós primeiro vemos a luz, o relâmpago. Depois de um tempo, vem o som, o trovão forte. Porque a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E o som, apenas 330 metros por segundo. Sim. Então, vem bem depois, o mesmo fenômeno. Ao mesmo tempo, temos que considerar com relação ao que ocorreu no Japão. Mas a sensação que se tem no Japão é que primeiro foi o terremoto e depois disso, então, vieram as ondas gigantes. Sim, de certa forma, sim e não. Por exemplo, tem o deslocamento da placa, né? O deslocamento vertical. Se fosse horizontal, só geraria ondas sísmicas, os prédios se mexendo, algumas construções sendo realmente caindo, né? Isso sim. Agora, a partir do momento que o movimento tectônico é vertical, isso gera realmente o tsunami. Mas no momento que ocorre o deslizamento entre a placa, que está realmente próxima da outra, o que ocorre é que ondas sísmicas muito velozes, em torno de 200 km por minuto, elas atingem rapidamente a costa. Tá? E são detectadas pelos sismógrafos. Aí dá tempo de avisar o que vem depois. São os tsunamis, que viajam, ou seja, com deslocamento da falha, a posição vertical, ocorre entumecimento da água e ela se dispersa em todos os sentidos, né? Só que uma velocidade inferior. Esse tempo que o senhor diz que dá para avisar que vai acontecer o próximo episódio, o próximo fenômeno, é um tempo muito curto para a população poder se proteger de certa forma. Nesse caso, eu fiz uns cálculos por cima. A onda sísmica viajou 200 km por minuto, mais ou menos. Então, ela chegou na costa, a distância do epicentro a 130 km. Então, praticamente em 40 segundos já estava lá. Os sismógrafos trabalhando em rede, pelo menos 3, para determinar o epicentro. A partir daí, então, a onda, o tsunami, viajando a 10, 12 km por minuto, 20 vezes menos, demoraria 11 minutos para chegar na costa. Então, nós temos aí uns 10 minutos de alerta antecipado para as pessoas procurarem um lugar, um abrigo mais seguro. 10 minutos, professor Marcos, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas numa população como a do Japão, que eles já têm, primeiro, uma cultura de socorrismo, uma cultura de crise, que nós brasileiros não temos. Sim. Então, na verdade, eu até li alguma coisa que o alerta foi dado com 1 minuto de antecedência, mas já evita assim uma perda muito grande de vidas, uma vez que o japonês ele já sabe o que fazer. É uma nação que já passou por outros, já está condicionada. Então, você tem kits, você tem um protocolo mental de como agir nessa situação. Então, na verdade, por menor que seja o tempo de alerta, no caso japonês, teve um efeito muito interessante, que se não existisse, a devastação seria muito maior em termos de vidas humanas. Bem maior. Nós vamos seguir a nossa discussão aqui durante 1 hora e você que está em casa nos acompanhando, você pode participar da nossa discussão enviando as suas dúvidas, enviando os seus questionamentos para o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo ou então ligando para cá. Nós temos uma equipe especial de atendentes para receber a sua ligação e lhe orientar a respeito das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Daqui a pouquinho estarão conosco também aqui no estúdio o jornalista Michelson Borges e o nosso professor e jornalista Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade. Então você já pode encaminhar as suas perguntas para cá, que nós vamos discutindo e vamos repassando os seus questionamentos também. Professor Naor, no Brasil existe possibilidade de acontecer terremotos como os que aconteceram no Japão, que a gente pôde acompanhar aí? Ou nós estamos protegidos desses fenômenos? Teoricamente, sim. Vivemos uma região, não seria assísmica, né? Mas terremotos dessa magnitude não ocorreriam aqui.
às vezes, alguns terremotos que ocorrem no Chile, na Bolívia, os efeitos podem chegar em alguns lugares, não é? Em prédios muito altos, pequenas movimentações. Quem sabe no extremo nordeste do país, proximidade com a grande cadeia mesoatlântica, que ocorre realmente sismos pequenos, pode também gerar. Mas, de modo geral, nós temos uma região onde os terremotos, como ocorrem no Japão e em outros lugares, eles seriam teoricamente inexistentes, não seria possível que ocorresse. Daqui a alguns anos, pesquisadores vão poder analisar os efeitos que a água causou, que os terremotos causaram, como, por exemplo, a gente acompanhou aí na Ásia em 2004, né? Sim. A gente pode criar alguma relação entre o que está acontecendo com o dilúvio descrito pela Bíblia no livro de Gênesis? Tem alguma relação, professor Naor? A gente pode avaliar dessa forma ou não? São fatos completamente isolados. Existe uma frase em geologia, uma premissa, que até hoje alguns valorizam. O presente é a chave do passado. Em geologia isso é muito comum. Eu quero entender o passado, analiso o presente. E eu tenho percebido, como geólogo, que quando eu presencio catástrofes geológicas como essa, constitui realmente uma chave para o passado. Ou seja, quando eu vejo aquelas frentes de onda carregando tudo, né, lá no Japão, né, elas têm áreas com dezenas de quilômetros quadrados, não é? A velocidade muito grande, carregando tudo. As casas, os carros, etc., parecem realmente folhas de papel sendo carregadas. E é uma onda de apenas 10 metros de altura. Apenas 10 metros. Eu falo apenas porque eu imagino que, no passado, ondas muito maiores ocorreram. E eu, quando analiso essas ondas que ocorreram lá no Japão, me faz pensar uma possibilidade, por exemplo, na região da Indonésia, onde ocorreu um terremoto recentemente em 2004, se um terremoto violento, escala 9 Richter, né, desencadear naquela região, as ondas chegariam na África muito altas. Tanzânia, Somália, Quênia. E eu fico imaginando aquelas mesmas ondas que nós vimos no Japão, varrendo savanas com animais e destruindo os animais e soterrando eles. Nós temos imagens desse estudo que o senhor fez. Sim, para a gente colocar para o pessoal podemos, acompanhar, o pessoal que tem em casa. Dar uma olhadinha. Isso, essa onda gigante, então, que o senhor está imaginando, que entrou pelas cidades, de repente entrando onde tem animais. Eu imagino algo bom. Isso aí é muito maior, essa onda é gigantesca. Só que no passado, nós sabemos que a Terra ela foi bombardeada por meteoritos. Os geólogos consideram, ao longo de toda a história geológica, fanerozoica, ou seja, onde existem seres fossilizados, você realmente tem evidências de impactos meteoríticos. E as ondas seriam equivalentes a essa. Então, quando eu vejo os efeitos de ondas como do tsunami recente no Japão, e analiso as ondas megatsunamis que existiram no passado, eu consigo fazer uma associação de causa e efeito muito interessante quando eu vejo as rochas sedimentares extensas, com fósseis. Não há como realmente atribuir essas camadas espessas e extensas como o Grand Canyon, eventos catastróficos. Na verdade, o senhor entende como sendo um resultado do dilúvio? Eu encaro que o que eu vejo hoje é pontual. Não é? Quando eu olho que na Terra, as camadas sedimentares, as bacias sedimentares espalhadas por toda a superfície da Terra, fossos em toda a superfície da Terra, vivemos sobre um vasto cemitério. Eu entendo, nós temos uma imagem de uma onda, que para mim pode ter ocorrido no passado, carregando tudo pela frente. E os fósseis seriam realmente as vítimas dessa grande catástrofe que eu considero como sendo o dilúvio. Então, uma catástrofe mundial. Global. O senhor entende dessa forma também, professor Marcos? Também, não com a riqueza de detalhes e a profundidade da compreensão do Dr. Naor, mas essa ideia de que o presente pode ser a chave do futuro, eu acho que hoje, embora eu não consiga fazer a relação que ele faz cientificamente, mas eu vejo que seria uma amostra do que pode ter ocorrido no passado. Uma amostra pontual da força, né, obviamente, numa magnitude bem menor, né, para o nosso bem, né, mas enxergo também dessa forma. Que o passado é uma chave para o presente. O inverso, né? O presente é uma chave. Para a gente entender um pouquinho. Além das catástrofes naturais que a gente tem acompanhado aí pela mídia, que muitas pessoas foram vitimadas, muitos prejuízos sociais, econômicos, existem outras catástrofes, se é que assim que a gente pode falar, que estão acontecendo também, convulsões sociais e políticas. Nós temos uma reportagem especial para a gente acompanhar e voltar às nossas discussões. Vamos ver? As recentes manifestações na Tunísia, Egito, Jordânia e Argélia contra os regimes ditatoriais geraram conflitos no mundo árabe. Ao mesmo tempo em que o ditador egípcio Hosni Mubarak perdia o poder, os árabes derrubaram também o primeiro-ministro da Jordânia, Samir al-Rifai.
Na Líbia, forças leais a Muammar Gaddafi agiram de forma violenta e repressiva. Em outros locais também houve mortes e centenas de feridos. Os protestos só acabam quando o regime cai. As revoltas parecem não ter fim. O que está acontecendo com o mundo árabe? Esta geógrafa explica quais são os principais motivos das manifestações. De acordo com ela, o que despertou a revolta nesses países são as políticas centralizadas. A opressão aumentou, a falta de direitos e oportunidades que nunca foram iguais, mas que se tornaram mais ainda desiguais. Então, isso realmente despertou nessa população uma vontade nunca antes imaginada, exatamente em função da tradição religiosa, de consternação, de aceitar aquela dominação. Eles se revoltaram contra o extremismo. Bom para a região, sim, porque vai aumentar a participação da população no processo de decisão, né? As administrações vão se tornar mais abertas, mas a gente não pode esperar grandes mudanças. Historicamente, há um predomínio ou uma dominação de determinadas tribos sobre outras e como o processo é histórico, dificilmente isso vai mudar. A gente não pode esperar grandes mudanças, né? Segundo a nossa entrevistada ali. Mas, de repente, a gente imagina que uma administração mais aberta seria a solução. Como é que ficam essas duas questões? Não vai ter grande mudança, mas tem que ter uma administração mais aberta. Uma democracia, professor Marcos? Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado com um aspecto muito importante. Nós não podemos olhar para o Oriente com óculos ocidentais. Nós fazemos isso, naturalmente. Tá? E o que nós vamos fazer aqui é isso também. Nós temos dentro do mundo árabe um processo histórico interessante. Você dizer que a religião condicionou a população a uma subserviência, eu não acredito muito que seja verdade. Se você estudar a história do islamismo, você vai ver que o Islã, antes do século XV e século XVI, o Islã proporcionou grandes momentos de cultura, de estudos, intercâmbios. Eles salvaram a nossa filosofia na Idade Média, ao resgatar Aristóteles e outros. Sim. Então, eu não vejo que é o Islã. A questão não é essa. Nós temos, na formação do mundo árabe de hoje, a interferência ocidental de maneira muito forte, muito acentuada, né? Criando ditaduras, criando dois modelos de Estado, um monárquico, republicano, mas ambos extremamente autocráticos, extremamente antidemocráticos. E isso sempre serviu aos interesses ocidentais. Como a gente bem percebe agora, a ambiguidade das potências diante dessa situação. E o que eu vejo, eu sou um otimista por um lado, né? Por quê? Nós temos uma corrosão de um discurso. Até poucos anos, o discurso é anti-Israel, anti-Israel e anti-Israel. Anti-imperialismo, anti-Estados Unidos. Parece que o discurso agora é outro. É a população pedindo o seguinte: opa, eu quero comida, eu quero educação, eu quero emprego, eu quero participação. Percebe? Houve uma corrosão daquele velho discurso e nós temos hoje novas reivindicações. Mas mesmo com essas novas reivindicações, de repente não pode vir um novo ditador e colocar tudo por terra de novo e vai continuar da mesma forma, o mesmo regime? Olha, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: todo movimento social, quando ele consegue se traduzir numa movimentação política, a tendência são as suas reivindicações serem incorporadas pelo menos parcialmente. Na maioria das vezes, parcialmente. Totalmente é muito difícil. Parcialmente. Então, vejamos. Países monárquicos no Oriente Médio, Jordânia, por exemplo, você tem ali uma fidelidade tribal que faz com que o cidadão, o súdito, se reconheça na pessoa do rei. Não é imposto, viu? Não é imposto. As monarquias ali no Oriente Médio, elas não são impostas, como alguns podem achar. Aquilo ali está baseado numa tradição longa, em acordos tribais, mais duradouros, inclusive, que as próprias repúblicas ditatoriais. Então, quando vem um rei e ele faz ali algumas concessões, isso colabora para a manutenção do regime.
Então, necessariamente não quer dizer que virá agora um regime mais brutal. Necessariamente não quer dizer. No caso Mas do a gente Egito. não tem a garantia de Mas que vai nós ser não muito temos a diferente. garantia, né? Ciências humanas não têm, assim, né? Talvez A a precisão que a ciência natural tem, né? Você pega, por exemplo, o Egito, mesmo você tendo agora um poder que está nas mãos de militares, de pessoas fortes do antigo regime, você vai ter, umbilicalmente, com esse novo rearranjo político, algumas aberturas, porque foi isso que colocou o poder nas mãos desses novos atores. Então, mesmo que nós tenhamos uma reinvenção da ditadura, ela vai ter que assimilar parte do discurso que veio de baixo. Se adaptar. Vai ter que se adaptar. De uma certa forma. De uma certa forma. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu quero convidar você que está em casa nos acompanhando nesse programa especial sobre sinais do fim a participar do programa, mandando as suas perguntas ou pelo Twitter ou ligando para cá, conversando com os nossos atendentes. Nós elaboramos um estudo especial para que você possa compreender um pouco mais do que está acontecendo no mundo hoje. E a pergunta que nós temos aqui é para o professor Naor e é a seguinte: qual a implicação para nós da Terra ter o eixo sido deslocado? A gente viu aí alguns estudos que o eixo foi deslocado em 10 centímetros, 14 centímetros, uma coisa assim. Existe alguma implicação, professor Naor? Em princípio, não. Eu creio que as mudanças climáticas, como estão ocorrendo aí, sejam ligadas à ação antrópica ou não, né? Existem polêmicas com relação a isso, elas são muito mais expressivas. Eu creio que essa pequena inclinação não vai ter efeitos realmente significativos no clima da Terra. Ok. E a outra pergunta do Vinícius Acef, ele fala assim: os terremotos no Canadá e Chile são consequências do terremoto no Japão? Olha, é meio difícil imaginar realmente, porque as placas elas estão fragmentadas. É como se imaginasse, por exemplo, um ovo cozido, esférico, não existe, né? Mas vamos imaginar. A gema seria o núcleo, a clara seria o manto, e entre a casca e a clara, aquela pequena película seria a crosta ou litosfera. É essa parte que se movimenta que gera os terremotos. Ela está quebrada, está fragmentada, né? Por ocasião da grande catástrofe. Né? Então, os movimentos... A grande catástrofe que nós falamos é o dilúvio É o próprio do passado. dilúvio bíblico. Exatamente. Então, essas placas, esses pedaços, né, eles, chamadas de placas litosféricas ou tectônicas, eles se movimentam, tração, cisalhamento, né, e compressão. Então, eu diria que, a partir do momento que ela está toda fragmentada, os movimentos ocorridos no Japão liberaram as tensões. Então, eu não sei, realmente, está muito distante para haver uma relação. Em cadeia. Exatamente. Não seria, então? Eu acho que não. Seria que não. uma outra questão pontual. Exatamente. Ok. Não tanto pontual, né? Porque envolve áreas muito... Não, exatamente, muito próximas. Olha só, com relação à atualização das informações, nós temos alguns dados interessantes aqui. Já supera o número de mortos do terremoto de Kobe, no Japão, né? São mais de 6.500 mortos. E o Japão conseguiu religar hoje a energia nuclear afetada pelo terremoto. Os equipamentos foram resfriados para evitar riscos de novos vazamentos. Com tudo isso que está acontecendo, tudo que nós mostramos através das reportagens, os senhores entendem que são realmente sinais do fim ou não? Olha, O professor Marcos deu uma risadinha, eu acho que ele vai começar respondendo, professor Naor. não, eu sorri porque essa é uma pergunta que a gente ouve na sala de aula, né? Eu Ah, trabalho com alunos e aí O mundo vai acabar? O mundo vai acabar. Olha, eu, como cristão, não acredito que isso defina o fim do mundo. Né? Mas são indicadores de que o nosso planeta, ele, digamos assim, usando a analogia bíblica, né, está em dores de parto. As contrações já começaram. Contrações. Eu, como não sou um geólogo, um físico, eu vou fazer aqui uma pequena análise da questão social. O maremoto, o tsunami, o terremoto no Japão, destruiu ali uma infraestrutura e levou à morte de milhares de pessoas. Agora, em questão de horas, isso aconteceu, em questão de minutos, talvez. Só que, por exemplo, você tem a entrada da água do mar na região ali no Japão, que é uma das regiões que mais produz alimento para o Japão. O Japão é um país que não é um grande produtor de alimento. Ele precisa... De outros para auxiliar. Exatamente. Então, o Japão é um país que se fez. Tá? Não é um país pródigo, não é uma terra pródiga igual o Brasil. Tá? Então, essa salinização de solos agricultáveis vai gerar agora sim uma reação em cadeia
econômica e tudo mais, que vai fazer o Japão pagar esse custo durante muitos anos. Na verdade, então, são questões que estão acontecendo agora e que nós veremos as consequências. Exatamente. Que são os sinais. Então, acontece, a população, o ser humano, ele precisa se apegar a algumas coisas. E o ser humano não vive só de comida, ele vive de representação, ele vive de símbolo, ele vive de promessa de segurança, ele vive de esperança. Também tudo isso alimenta o ser humano. O japonês ele tem uma resiliência fantástica. Ele tem uma capacidade de recuperação vide Segunda Guerra Mundial, ponto. Ok. Né? Porém, eu acredito que nesse momento, nessa Professor situação... Marcos, o senhor tem uma frase para me dizer o que o senhor acredita. É o sinal do fim ou não? Sim. Sim. Professor Nau, é o sinal do fim ou não? Eu creio que sim, mas não precisamos só desses sinais no contexto da escatologia bíblica. Existe um estudo feito por cientistas noruegueses procurando realmente prever catástrofes naturais e uma expectativa realmente de preparar o país para eventualmente esses desastres. E construir realmente um gráfico analisando as catástrofes dos últimos 100 anos. Com relação aos terremotos, é difícil realmente estabelecer uma linha crescente, pode até ser. Os dados são registrados com mais fidedignidade do que no passado, você tem a população crescendo no mundo, áreas antigamente despovoadas, tem pessoas que podem realmente registrar, tudo isso conta, mas os efeitos climáticos catastróficos, enchentes, tornados, isso realmente está aumentando. Okay. E uma exponencial positiva. Bastante grande. Isso é um estudo não religioso, feito pelo governo norueguês. Ok. Dados aí científicos sendo apresentados, né? Você não precisa de ter só uma visão religiosa para concluir que alguma coisa... Exatamente, alguma conjunto de situações, exatamente, né? E eu quero agradecer ao professor Marcos Eduardo, que esteve com a gente aqui participando do programa, nos ajudando a refletir, ao professor Naor Neves também, que esteve conosco aqui. E eu convido você a acompanhar uma nova reportagem para falar um pouquinho mais sobre esses sinais do fim. O fim do mundo está na mídia, está na boca das pessoas, na literatura, nos filmes, que tem sido muito explorado, para que as pessoas possam começar a entender, a pensar ou se assustarem com esse fato do fim do mundo. Acompanhe a reportagem. Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. Ela tarda, mas ela não falha, então uma hora vai acabar. Eu acho que tudo isso é causado por... É bíblico o que está acontecendo e a gente deve esperar em Deus, em Cristo. Eu acho que vai acabar mesmo são as pessoas, vai acabando, vai renovando, mas vai chegar uma época que não tem nada. Pela aprovação do Japão, eu acho que já está a maior prova. O mundo não acaba. As pessoas se acabam, mas o mundo não. E eles também estão dizendo que o homem está mexendo com a natureza. Pode ser também. Guerras, fomes, terremotos e desentendimento entre as nações seriam de fato sinais do fim do mundo? Saber o destino do planeta e o que reserva o futuro sempre foi a preocupação da humanidade. O assunto até já virou tema de cinema. A ficção já projetou nas telas vários filmes sobre o fim do mundo. Cenas apocalípticas, eventos catastróficos que mexem com a emoção do público. Mesmo sendo sucesso de bilheterias, esses longa-metragens estão longe das verdades registradas na Bíblia Sagrada. Afinal, o que nos aguarda no futuro? Para onde caminha nosso planeta? Filmes, documentários, livros, músicas que de repente estão longe das verdades apresentadas na Bíblia. Mas quais seriam essas verdades apresentadas na Bíblia a respeito do fim dos tempos, a respeito do fim do mundo? Para a gente refletir um pouquinho sobre isso nesse momento agora, estão conosco aqui no estúdio o professor Leandro Quadros. Tudo bom, Leandro Quadros? Tudo ótimo, Bettina. É bom tê-lo com a gente aqui de novo. Muito obrigado, refletir. É um prazer. O Leandro é jornalista, é mestre em teologia. Fazendo mestrado. Fazendo mestrado e apresenta o programa Na Mira da Verdade, onde ele responde aí a perguntas bíblicas. E também está conosco o jornalista Michelson Borges. Tudo bom, Michelson? Tudo bem, prazer. É bom tê-lo com a gente aqui. O Michelson é editor da Casa Publicadora Brasileira, né, Michelson? E é jornalista e vai nos ajudar aqui a pensar e a refletir um pouquinho sobre esse tema. Ok, obrigada pela informação. A produção está me dizendo que você também tem mestrado em teologia. Então, nós estamos bem acompanhados aqui para poder refletir sobre essa questão dos acontecimentos que estão aí com relação à nossa Bíblia, que fala, o que diz, o que orienta.
Para quem está em casa acompanhando, Leandro, a gente já recebeu algumas perguntas e eu queria saber de você. Para quem é cristão, o que significa o fim? É o fim do quê? Para quem acompanha a Bíblia. Certo. Biblicamente, né, para o cristão, o fim seria o fim do pecado, da dor e o sofrimento, de acordo com Apocalipse 21, verso 4. Né? Então, as catástrofes que acontecem no mundo, apesar de não ser a volta de Cristo, né, são evidências de que Cristo está voltando, de acordo com os sinais que ele predisse em Mateus 24, por exemplo. Né? Então, o tempo do fim, para nós, é o fim do pecado, do sofrimento e a inauguração de um novo reino. Né? Uma nova ordem social, uma nova ordem de coisa em que o ser humano poderá desfrutar da felicidade plena com Deus, com a sua família e com as pessoas que ama. Então, na verdade, a doutrina da volta de Cristo para o cristão é uma doutrina de esperança quando o cristão está se preparando para esse evento. Michelson, mas como que essa nova ordem vai ser instalada? Diante de uma catástrofe, diante de grandes dificuldades, como que vai vir a paz para reinar nesse planeta? Vocês mostraram agora um vídeo falando de catástrofes, de fim do tempo, e interessante como a mídia explora isso de forma sensacional. Não é? Eu vejo claramente aqui o grande conflito se desenhando, né, à nossa vista, até na mídia. Quando há um combate, uma guerra, uma batalha, existe também a chamada batalha ou guerra de informações. Deus, de um lado, só pode usar a verdade. Ele é o Deus da verdade. Mas o inimigo de Deus, que está também envolvido nesse combate cósmico, grande conflito, ele se vale também da mentira. Vamos usar um exemplo mais recente, o filme 2012, não é? Ali há toda uma série de desinformação científica, não é? Eles usam a questão dos neutrinos, que nós sabemos serem inertes, não é? Mas eles dizem que os neutrinos estariam ali no núcleo da Terra sendo agitados e aí promoveriam terremotos e tudo mais. Em nenhum momento esse filme menciona Deus como a solução final, como o Leandro mencionou, a esperança bíblica, não é? A ideia sempre é de que o ser humano pode solucionar as questões. Esse seria um dos pontos que as pessoas podem levar em consideração para avaliar o que é sensacionalismo, o que é mentira, do que é verdade, quando assistirem, por exemplo, a um filme como esse? Sem dúvida, não é? Porque, veja, a Bíblia, como já foi dito aqui, ela sempre aponta para a esperança. Enquanto esses filmes, produções e ideias falsas como a questão do fim do mundo 2012, elas apontam apenas para a catástrofe, que é o que vende, não é? Que é o que é o sensacional. Agora, veja que interessante, não é? Falando da questão do calendário maia, não é? Os maias não tinham apenas um calendário, tinham 3 calendários. Mas a mídia explora apenas um que termina em 2012. Eu vejo isso, na verdade, como uma disseminação do erro, da mentira, para tentar desviar o foco das pessoas. Proposital. Sem dúvida, né? No meio evangélico circulou durante um bom tempo aí uma máxima, ou uma lenda, digamos assim, que dizia o seguinte: 1000 passará, 2000 não passará. Passou, né? E o que acontece é que 2000 passará também, 2012. Quem dera, que bom fosse que não passasse, mas enfim, passando esse ano, o que acontece é que as pessoas voltam à sua rotina, esquecem o que passou e assim vão sendo levadas no embalo das mentiras. E quando alguém prega aquilo que está correto na Bíblia, a volta de Cristo, o mundo de paz, alguns são tentados a pensar que isso é mais uma daquelas mentiras, mais uma daquelas farsas espalhadas por aí. A gente acompanhou na reportagem ali, nas enquetes, as pessoas nas ruas bastante confusas, né? Algumas dizendo que o mundo não acaba, quem acabam são as pessoas. Como é que é essa história, Leandro? O que a Bíblia nos fala a respeito disso? A Bíblia tem um capítulo que eu até recomendaria para todo telespectador, que é o terceiro capítulo de Pedro, né? Então, em 3 Pedro descreve a atitude de alguns, diríamos assim, incrédulos, né? Porque alguns incrédulos dizem assim: não, mas esses sinais acontecem desde o início do mundo. Só que eles não sabem que a própria Bíblia já previa que haveriam escarnecedores como eles, né? Em 2 Pedro 3,4. Então, a Bíblia descreve no 3º capítulo de Pedro, por exemplo, que no verso 13 diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Eu queria destacar isso que o Michelson falou, muito interessante, que as catástrofes mundiais, como sinais da volta de Cristo, elas são apenas o pano de fundo para nos mostrar o personagem central da história, que é Cristo. E o objetivo de Cristo é restabelecer um novo céu e uma nova terra. Né? Então, essa transformação que ocorrerá do planeta, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, o corpo humano será transformado, nossas emoções serão plenamente saudáveis. Então, toda essa transformação do ser humano e do planeta ocorrerá na volta de Cristo, né? De acordo com 2 Pedro, capítulo 3. Ok. E quais seriam, Michelson, de maneira bem clara, para quem está em casa nos acompanhando, os sinais da volta de Cristo? Terremoto, tsunami, guerra, quais seriam esses sinais? Eu tenho uma listinha aqui de 10
mas eu não vou ser tão longo assim. Pode Tá, se serei tá bem para o pessoal que igual está em casa ponto, acompanhando né? saber bem direitinho. Não tenho tempo de ler as passagens bíblicas, mas o telespectador pode, quem sabe, anotar e conferir em sua Bíblia depois, né? Por exemplo, 2 Pedro 3, 3 e 4 menciona os escarnecedores. Sempre que eu recebo um e-mail, né? Exatamente, alguém que duvida ou que escarnece dessa verdade, você está vendo aí um cumprimento da profecia. Segundo ponto, né? O sinal da guerra, que está em Mateus 24, 6 e 7. Guerra sempre houve, sim, mas nós temos aqui no século XX, nós tivemos os 2 maiores conflitos, não é? Em toda a história. Alguns consideram o século XX o mais sangrento. 70 milhões de pessoas morreram graças a esses conflitos aí. As guerras continuam, não pararam. Terceiro ponto, a fome. Mateus 24, verso 7. Foi dito aqui no primeiro bloco que esse tsunami pode afetar realmente a produção de alimentos. Né? E até 2030, por aí, realmente a situação se tornará crítica, porque pela primeira vez na história, as safras não estão dando conta de alimentar tantas bocas. Nós chegaremos aqui em poucas décadas a 9 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. É insustentável. Né? O sinal da pestilência, né? As doenças. Nós temos ainda a questão da AIDS, não resolvida. As epidemias, 50% dos homens no Brasil e Estados Unidos têm o vírus HPV, que é transmitido por via sexual. A gripe espanhola, no século passado, também levou à morte 21 milhões de pessoas. Então, esse sinal está se cumprindo em nossos dias também. Os terremotos, já foi comentado aqui, e é bom lembrar que a Bíblia diz que haveria terremotos em vários lugares. Não é? Nós tivemos, só nessa semana, pós-terremoto no Japão, um terremoto no Canadá, no Chile, na República Dominicana, em poucos dias, não é? De magnitude razoável aí. Você comentou aí sobre os terremotos, sobre essas questões em outros lugares. Eu recebi uma pergunta aqui do Ricardo Alexandre Michelson, que fala assim, ó: qual é o limite entre a interpretação científica e religiosa dos eventos cada vez mais recorrentes, os desastres naturais? A pergunta é bem relevante. Eu quero mencionar aqui uma pessoa que fez uma ponte interessante entre ciência e religião. Eu tenho aqui o livro As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. O autor, Sir Isaac Newton, que é tido como um dos maiores, se não o maior cientista de todos os tempos. Aqui na edição em língua portuguesa, na página 26, se me permite ler apenas 2 citações, ele diz o seguinte, Isaac Newton diz o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. E depois ele diz o seguinte, que a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Interessante, não é? Quando nós usamos a Bíblia para entender os sinais atuais, estamos em boa companhia. Cientistas do passado e de hoje também têm se aplicado ao estudo da Bíblia e percebido que, diferentemente de outras profecias falsas por aí, que rolam por aí, a Bíblia ela tem se mostrado muito clara. E nós podemos dizer assim que, inclusive, científica. Você falou aí a respeito dos sinais, sinais atuais, né? Antigamente tinha um homem na Bíblia que anunciou que ia acontecer a grande catástrofe mundial durante 120 anos. Foi o que Noé fez, né, Leandro? 120 anos ele pregou que aconteceria essa catástrofe e as pessoas não acreditaram. Será que não está acontecendo isso hoje também? A gente está pregando, falando que Jesus vai voltar, que os sinais estão aí e as pessoas não estão acreditando. Existe alguma outra semelhança entre a época que a gente vive, Leandro, e que Noé viveu? Existe aqui em Mateus 24, 37 a 39, Cristo menciona uma coisa interessantíssima, né? Ele afirma que, assim como foi nos dias de Noé, aconteceria em nossos dias. Aqui ele diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma que o dilúvio pegou a muitos de surpresa, porque não deram atenção à mensagem de Noé, a volta de Cristo pegará muitos de surpresa, porque eles não estão dando atenção aos sinais da volta de Cristo e à mensagem que os religiosos, e especialmente eu falo em nome dos adventistas do sétimo dia, têm pregado pelo mundo de que Cristo está voltando. Betina, tem um dado interessante, né? Assim como duvidaram do dilúvio, por ocasião, naquela época, não é? Sim. Os céticos de então colocavam dúvidas, mas nunca choveu na terra, e essa pregação de Noé é coisa de malucos, não é? Pensavam assim. Houve um dilúvio. Absurda para a época, né? Houve um dilúvio e os registros estão aí, como o Dr. Naô bem colocou, né? Há fósseis espalhados pelo mundo todo, há bacias sedimentares de origem marinha por todo o mundo, né?
basta abrir os olhos e perceber que há as evidências por aí. De igual maneira, aqueles que pregam a volta de Cristo agora têm sido alvo de ceticismo também. Eu costumo dizer o seguinte, que há pessoas tentando tapar o sol das evidências com a peneira da incredulidade, não é? Tentando justificar, mas sempre houve terremotos, não é? E eu quero mencionar então... evidências com a peneira da incredulidade. É mais ou menos isso. Eu quero mencionar então, da minha lista aqui, o maior, ou o último dos sinais, que seria o seguinte... Não o último sinal, porque esse seria a pregação do Evangelho, que também está acontecendo, né? Mas aqui em Marcos 13, versos 28 e 29, diz assim: Aprendei, pois, da parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, terremotos, fome, catástrofes, tempos difíceis e tudo mais, sabei que está próximo às portas. É o sinal do tudo. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o conjunto de acontecimentos. E onde você está encontrando esse texto, Michel? Se o pessoal Marcos, capítulo 13, versos 28 e 29. É o sinal do todas as coisas. Ok. Tem um outro sinal que você não comentou aí, mas que eu já vi na Bíblia, eu queria que vocês falassem a respeito disso. Fala sobre quando o amor se esfriar, né? Quando as pessoas não tiverem mais amor umas pelas outras e não viverem mais num ambiente assim. A gente percebe, deixando as catástrofes naturais, deixando as convulsões sociais de lado, a gente percebe que entre as famílias hoje está bastante difícil essa questão da convivência, do amor, o número de divórcios é muito grande, né? Assassinatos entre pais, filhos, namoradas, namorados. Então, isso também é um indício do sinal do fim dos tempos. A Bíblia fala em Mateus 24, 12, né, que esse amor iria se esfriar por causa da multiplicação da iniquidade, da maldade. Né? É interessante que quando Cristo compara os nossos dias em Mateus 24 com os dias de Noé, você vai para Gênesis 6, ali 5 e 6, e a Bíblia menciona o seguinte, que o coração do ser humano era continuamente mau. Então, a maldade que havia nos dias do dilúvio, que foi um dos motivos que levou a Deus a dar um basta no mundo daqueles dias, ela está se repetindo, talvez até pior, nos dias de hoje. Então, há esse paralelo na Bíblia. Então, esse crescente de maldade, de violência, está fazendo com que percamos a sensibilidade. Né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, se os nossos avós, por exemplo, enxergassem um mendigo na rua, nossa, aquilo era um escândalo. Hoje, qualquer um de nós passa por um mendigo e aquilo se torna normal. Então, nós estamos ficando insensíveis, nos acostumando com a maldade do mundo. É por isso que eu até recomendo novamente, como no programa passado, que os nossos telespectadores leiam 2 capítulos especiais deste livro aqui, O Desejado de Todas as Nações. A escritora cristã Ellen White, no capítulo 69, ela fala dos sinais da volta de Cristo, e no capítulo 70 ela fala do estilo de vida que terão aqueles que aguardam a Cristo. E uma das características desse povo que aguarda Cristo é atender aos necessitados. É nós perdermos essa insensibilidade que nós temos com o sofrimento humano. Porque até mesmo essa insensibilidade é um dos sinais da volta de Cristo. Você fala no estilo das pessoas que estão esperando Jesus voltar, né? Estão se preparando para esse acontecimento. Exatamente. Então significa que algumas pessoas vão se salvar dessa catástrofe mundial que vai acontecer novamente. Essas pessoas têm que ter qual estilo de vida, além de auxiliar aos necessitados? Muito que boa mais? Essa pergunta. O que vai diferenciar um grupo do outro? Ali em Atos 16:30 tem o primeiro passo, né? Crer no Senhor Jesus. Então você aceita Cristo como Salvador pessoal. Tem outras 2 características, Apocalipse 14, 12, né? Que fala assim, que esse povo que crê em Jesus, ele vai guardar os mandamentos de Deus. Isso inclui o 4º mandamento, que ordena a observância do sábado. E vai ter fé em Jesus. Ou seja, nós percebemos que fará parte do estilo de vida da pessoa a obediência a Deus, não como um meio de salvação, não é? Mas como resultado de um coração transformado. Então, essa característica do estilo de vida de uma pessoa que aguarda a volta de Cristo, ela nos mostra uma coisa interessante, que essa dicotomia entre lei e graça que o mundo protestante faz, ela é antibíblica. É antibíblica, porque o cristão salvo pela graça e transformado pelo Espírito Santo, ele é uma nova criatura. E Hebreus 8:10 afirma que, como resultado dessa transformação, a lei é escrita no coração. É uma consequência. É uma consequência, então não tem como separar as duas coisas. Você que está em casa nos acompanhando, esse é um programa especial falando a respeito dos sinais do fim. Se você tem muitas dúvidas, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, você pode ligar para cá. Nós temos um estudo especial preparado para você. O telefone está aparecendo no seu vídeo, você pode entrar em contato com a nossa equipe de atendentes que está
preparada para lhe atender, para lhe receber e lhe orientar. Ou se você tiver algumas dúvidas, ainda há tempo, você pode mandar para cá para que os nossos entrevistados possam responder através do endereço que está aparecendo aí no seu vídeo, através da internet. A gente fica pensando, Michelson, diante de tantas catástrofes, a gente sabe, nós já comentamos aqui, que a vinda de Jesus vai ser um evento alegre, vai ser um evento esperançoso, um momento bonito. Mas diante de tantas catástrofes, onde tantas pessoas estão morrendo, perdendo parentes, perdendo tudo, onde fica o Deus de amor que a gente prega tanto? Como que a gente pode imaginar um Deus que criou, que ama, permitindo que isso aconteça? Será que não existe assim uma forma mais suave, digamos assim, de Deus tentar chamar a atenção das pessoas? Você usou o verbo correto aí, né? Permitir. É preciso entender que Deus anteviu, anunciou, profetizou aquilo que iria acontecer, mas não determinou que isso acontecesse. Nós temos que, na verdade, voltar no tempo, milhares de anos atrás, no início desse conflito cósmico a que me referi há pouco, né? Quando um anjo dotado de liberdade, Deus só criou seres que tinham livre escolha, livre-arbítrio. Esse anjo escolheu mal, ele promoveu uma rebelião contra o governo de Deus, e aí começou toda a história do pecado. E essa rebelião se transportou para a Terra no momento em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, tidos por muito como mito, não é? E essa ideia de mito, né, Gênesis como mito, na verdade é muito conveniente para o próprio inimigo de Deus, porque se isso foi um mito, a história do pecado é outra e Deus passa a ser o culpado pelo pecado. Então eu confundo tudo. Exatamente. E ninguém entende mais nada. Então por que nós adventistas aceitamos o relato de Gênesis, os primeiros capítulos, como sendo literais? Porque assim você vê sentido na história, não é? Houve um conflito, Deus não originou o pecado, nem o mal. Na verdade, isso se originou de criaturas livres. Mas por causa ele não de criou os seres Lúcifer livres, que tinham liberdade de escolha. E eles escolheram, infelizmente, mal, em algum momento, né? E essa maldade passou a dominar o planeta. Agora, veja, Deus, como não força as consciências, teve que permitir que esse governo paralelo se manifestasse, mostrasse as caras, digamos assim, para que as pessoas pudessem escolher. Deus sempre propõe a escolha. A Bíblia está recheada de situações em que ele diz, escolhe, pois, a vida ou a morte, né? Eu te proponho os caminhos, você escolhe. Então, nós temos que entender o seguinte, que Deus ele já nos convidou de modo suave no passado. A morte de Cristo na cruz é o maior convite suave que podemos encontrar na história. Deus nos convidando pelo amor, a linguagem do amor. Há um livro interessante do C.S. Lewis, um ex-ateu do século XX, O Problema do Sofrimento. E ele diz o seguinte aqui na página 108, eu acho interessante a comparação que ele faz. Não resta dúvida de que o sofrimento, na forma de megafone de Deus, é um instrumento terrível, pois pode levar à rebelião definitiva e sem arrependimento. Ele propicia, contudo, a única oportunidade que o homem mau pode ter para se emendar. Ele retira o véu ou finca a bandeira da verdade na fortaleza da alma rebelde. Eu percebo que quando acontecem essas catástrofes, essas tragédias, muitas pessoas que talvez não fossem pensar no transcendental, na vida depois de tudo isso, né, elas param e pensam. Eu li esta semana na revista Veja um artigo interessante que me chamou a atenção, Deus tremeu. E eu escrevi um contra-artigo intitulado Quando os seres humanos tremem. O autor daquele artigo na revista Veja, ele mostra a nossa realidade. A religião faliu, a religião humana faliu. Ele mostra ali o iluminismo, mostrando que a religião baseada em dogmas, em crendices, ela não satisfez os anseios humanos. Faliu. Depois ele mostra que a ciência também não alcançou as pretensões que foram anunciadas de salvar a humanidade, de prover uma resposta para tudo, não é? Nós tivemos, graças à ciência também, 2 grandes guerras, a bomba atômica. Claro que tem coisas muito boas, né, que a ciência nos legou, mas a ciência não mostrou as respostas que havia prometido. Então nós chegamos no século XXI, pós-moderno, num vácuo, num vazio existencial muito profundo, né? E aí é que entra a resposta bíblica dizendo o seguinte, aquela religião é falha, mas a religião bíblica é verdadeira. Essa ciência, ela pode ter falhado, mas há uma verdadeira ciência. Elas se harmonizam e provêm uma resposta para a dor, para o sofrimento e para o nosso futuro. Ok, infelizmente o nosso tempo está curto, está acabando, a discussão está gostosa, está interessante, a gente poderia ir muito mais longe, mas o nosso tempo está acabando. Antes de terminar, eu preciso fazer 2 perguntas e gostaria que vocês fossem bem objetivos. Você falou aí em escolha ou a morte ou a vida. Então o ser humano tem apenas 2 caminhos, ou o bem ou o mal, não existe um meio do caminho. Eu não posso ficar meio aqui, meio ali. Eu estou um pouco perto de Deus, um pouco longe. Então são apenas 2 caminhos. Ou eu estou do lado dele ou não estou. Graças a Deus há apenas 2, porque se houvesse 3, a gente se confundiria muito, não é? Com 2 já é Dá-me, difícil. filho meu, o teu coração. A Bíblia diz isso. Então, o coração, a mente, o todo, né? Deus entende e sabe, porque nos criou, que se nós formos apenas 50%, 95%, 99% dele, não seremos felizes.
Deus criou o ser humano para ser feliz. E ele só é feliz com Deus. Agostinho dizia isso, né? Nosso coração só encontra conforto, paz, segurança, quando o encontra em Ti. Então, somente quando nós nos encontramos com Deus, nós realmente somos felizes, plenos e adquirimos a esperança que aponta para a vida eterna. Ok. Leandro, numa frase, você acredita que Jesus vai voltar e que esses sinais que estão acontecendo realmente são da volta de Cristo? De que forma que as pessoas têm que se preparar para esse momento? Eu não tenho nenhuma dúvida de que realmente é a volta de Cristo, né? Existem mais de 2.500 textos na Bíblia que falam sobre isso, mas uma dica que eu dou é a de Marcos, capítulo 13, verso 33, não é? Orar e vigiar. Então, ora a Deus, ter uma comunhão íntima com Deus, faça de Cristo o seu salvador pessoal e vigie. Esteja atento aos sinais. Eu queria deixar para finalizar, Betty, uma declaração de Ellen White. Ela escreveu isso aqui há mais de 100 anos, no livro Eventos Finais, página 24, que ela diz o seguinte: nas últimas cenas da história terrestre, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Há mais de 100 anos, Ellen White escreveu isso. Então precisamos nos preparar para esse evento. Leandro, obrigada pela participação. Michel, também obrigada. Obrigada a você que está em casa, que nos acompanhou, que nos mandou as perguntas. Se você quer assistir um pouquinho mais esse programa ou, de repente, acompanhar os programas anteriores, quando nós falamos especificamente sobre o mundo árabe e sobre as catástrofes, você vai poder acompanhar na internet, através do endereço novotempo.com/vídeos. Vai aparecer no seu vídeo daqui a pouquinho. Você vai ver, então, todos os programas que nós fizemos falando a respeito das catástrofes do mundo árabe e agora sobre as previsões para o tempo do fim. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. Se você tiver dúvida, você pode ligar para cá e continuar conversando com a gente. A gente volta numa outra oportunidade. Até lá.